Autoridades do Japão notificaram a morte de pelo menos 4 pessoas depois que um forte terremoto sacudiu o país asiático nesta segunda-feira. A informação foi confirmada pela agência de notícias Kyodo, que citou dados fornecidos pela prefeitura de Ishikawa, localizada no oeste do território nipônico, às margens do Mar do Japão. O sismo de 7,6 graus de magnitude provocou importantes danos e causou tsunamis de mais de 1 metro de altura em algumas localidades, obrigando moradores a fugirem para lugares altos. Horas depois, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, com sede no Havaí, afirmou que o risco de ondas gigantes havia passado. Mais de 50 terremotos de magnitude 3,2 ou superior abalaram a região de Ishikawa, em particular a península de Noto, durante o feriado de Ano Novo. Os tremores de terra puderam ser sentidos na capital Tóquio, que fica a cerca de 500 quilômetros de distância do outro lado do território japonês. O sismo provocou incêndios, destruiu casas e fechou rodovias. Em comunicado, o presidente americano Joe Biden colocou os Estados Unidos à disposição do Japão para ajudar com o que for necessário. Autoridades do Japão notificaram a morte de pelo menos 4 pessoas depois que um forte terremoto sacudiu o país asiático nesta segunda-feira. A informação foi confirmada pela agência de notícias Kyodo, que citou dados fornecidos pela prefeitura de Ishikawa, localizada no oeste do território nipônico, às margens do Mar do Japão. O sismo de 7,6 graus de magnitude provocou importantes danos e causou tsunamis de mais de 1 metro de altura em algumas localidades, obrigando moradores a fugirem para lugares altos. Horas depois, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, com sede no Havaí, afirmou que o risco de ondas gigantes havia passado. Mais de 50 terremotos de magnitude 3,2 ou superior abalaram a região de Ishikawa, em particular a península de Noto, durante o feriado de Ano Novo. Os tremores de terra puderam ser sentidos na capital Tóquio, que fica a cerca de 500 quilômetros de distância do outro lado do território japonês. O sismo provocou incêndios, destruiu casas e fechou rodovias. Em comunicado, o presidente americano Joe Biden colocou os Estados Unidos à disposição do Japão para ajudar com o que for necessário. Autoridades do Japão notificaram a morte de pelo menos 4 pessoas depois que um forte terremoto sacudiu o país asiático nesta segunda-feira. A informação foi confirmada pela agência de notícias Kyodo, que citou dados fornecidos pela prefeitura de Ishikawa, localizada no oeste do território nipônico, às margens do Mar do Japão. O sismo de 7,6 graus de magnitude provocou importantes danos e causou tsunamis de mais de 1 metro de altura em algumas localidades, obrigando moradores a fugirem para lugares altos. Horas depois, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, com sede no Havaí, afirmou que o risco de ondas gigantes havia passado. Mais de 50 terremotos de magnitude 3,2 ou superior abalaram a região de Ishikawa, em particular a península de Noto, durante o feriado de Ano Novo. Os tremores de terra puderam ser sentidos na capital Tóquio, que fica a cerca de 500 quilômetros de distância do outro lado do território japonês. O sismo provocou incêndios, destruiu casas e fechou rodovias. Em comunicado, o presidente americano Joe Biden colocou os Estados Unidos à disposição do Japão para ajudar com o que for necessário.